Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu queria falar, antes de falar sobre o Fluminense, queria fazer um agradecimento e fazer dois pedidos aos senhores, como eu sempre faço. Agradecimento de todo mundo que já se inscreveu no meu canal. Aqui tem, eu achei que nunca ia ter ninguém inscrito no canal, já estou com 464 inscritos, né? Tem pessoas, tem uma pessoa de Portugal, uma pessoa que está morando nos Estados Unidos, tem gente também do Rio, do Espírito Santo, Santa Catarina, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, e várias pessoas que estão inscritas no canal. Então, eu quando comecei a fazer o canal, todo mundo sabe que eu não sei fazer isso legal. Eu tenho, eu já vou fazer 64 em setembro, então não sei mexer legal no computador. Mas aí, por causa das minhas doenças e das minhas dívidas, eu resolvi fazer porque eu já estava entrando em parafuso, então é uma maneira de relaxar e ficar mais calmo, mais tranquilo. E estou gostando. E estou gostando também da resposta de vocês, torcedores do Fluminense, ao nosso canal. Então eu vim aqui pedir aos senhores para que tiverem assistido o canal, como tem bem mais pessoas inscritas no canal, tem bem mais pessoas também assistindo o vídeo. Aí eu gostaria de fazer um pedido aos senhores que estão assistindo o vídeo e que não forem inscritos, por favor, para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Porque vocês fazendo isso, vai ajudar o YouTube a expandir o canal para muito mais pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor, eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu tenho, como estou começando a fazer o canal, ainda tem muita coisa para resolver aqui no canal, como o notebook e o microfone não são meus, são dos meus filhos que uso para faculdade, para o trabalho. Então, eu só posso gravar no horário que eles não estiverem usando. Hoje, por exemplo, tive que resolver vários problemas e só estou podendo gravar agora. Eu queria ter gravado desde cedo, mas não tive como. Então, os meus Pix, eu tenho dois Pix. Um é um e-mail e o outro é mais curto para quem tiver problemas, né, de dificuldade para digitar, como eu que tenho mal de passe. Para digitar a tecla, às vezes eu vou digitar o número e eu digito outro, porque eu fico tremendo. Então, os dois Pix são do Banco PicPay. Se o Banco PicPay quiser patrocinar meu canal, pode patrocinar. E também eu tenho um patrocínio, que eu vendo açaí aqui, né, junto com minha esposa. Eu tenho patrocínio, a gente fica de meio-dia à meia-noite. Também é um complicador para gravar o canal nesse horário. Então, hoje é que eu estou vindo aqui, que não está tendo nenhum pedido. Mas aí, o açaí da minha esposa é açaí da Lili. Nosso açaí, né? Meu, dela, é açaí da Lili. Quem mora na Redondeza, Piedade, que a gente fica em Piedade. Quem vai lá até Jacarepaguá e até Tijuca, pode fazer o pedido pelo iFood que a gente faz para vocês. É entre meio-dia e meia-noite. Tá? Dito isso, vamos falar sobre o nosso Flusão. Eu ser sincero para vocês, pelo jeito que o nosso Fluminense estava jogando, olhando os outros times, né, todos, tanto do Brasil quanto lá de fora, da Europa, não pensei do Fluminense chegar onde chegou. E agora que ele chegou, a gente tem esperança de repente chegar pelo menos até a decisão. Será que a gente pode ser campeão? Será que o Fluminense vai conseguir passar pela semifinal e chegar à decisão? Eu acho que o Chelsea, em relação a outras equipes que nós eliminamos, é mais fraco. Mas não significa
que seja mais fácil para o Fluminense. Tudo para o Fluminense é difícil. A gente tem que conseguir tudo, né, com muito sacrifício, muita dedicação. E o Renato tem sido fora de série, ele tem estudado os adversários, tem armado o esquema para a gente conseguir derrotar os adversários. Tem todo mundo, ele está levando, ele e os jogadores Fluminense estão levando o nome do Fluminense para ser conhecido mundialmente. Quem não conhecia o Fluminense, agora conhece. E o Fluminense está calando a boca de muita gente que criticava, que achava que ele não ia passar das oitavas. Inclusive nós torcedores, né? A gente achava que ia chegar só até a oitava, mas o grupo do Fluminense é muito bom, muito unido. E junto com o Renato, que sabe levar o grupo, nós estamos conseguindo fazer história. Já estamos na história. Que chegar à semifinal, o único time do Brasil, que é o que tem menos dinheiro, tem um elenco menos favorecido, chegamos à semifinal e os outros 3 times não chegaram. Então, a gente tem que ver isso, tem que torcer. Apesar de agora a gente ter 2 desfalques importantes, Martinelli, que tanto foi vaiado pela torcida, eu fui uma pessoa que sempre falava mal dos torcedores ficarem criticando, vaiando Martinelli. Martinelli dava a alma dele ao Fluminense em todos os jogos. Jogar bem, ninguém consegue jogar bem em todos os jogos. Ontem o Arias, por exemplo, não jogou bem. E todo mundo elogia o Arias, mas ele não jogou bem. Então, o Martinelli vai fazer muita falta. Se bobear, ele não vai voltar nem para o Fluminense. Vai ter algum clube que vai contratar ele e o Arias. Podem ter certeza disso. Mas dito isso, vamos ver quem é que o Renato vai colocar no lugar do Martinelli e do Freitas. O do Martinelli deve colocar o Hércules, né? Deve ser Bernal, Hércules e Nonato. Agora já zera, né? Essa fase agora, então se levar amarelo pode jogar a decisão, se passar. Então, eu achava exagerado, cara. 2 cartões para até a quarta de final, eu acho que deveria ser 3 cartões. Ou então até as oitavas, né? Mas vamos ver. Dito isso, aconteceu, temos que ir assim. Eu ontem estava vendo o jogo do Palmeiras, eu achei que o Chelsea jogou melhor do que o Palmeiras. Teve um pouco espaço de tempo lá que o Palmeiras foi melhor, empatou o jogo, poderia ter virado, mas depois o Chelsea melhorou e venceu. E foi melhor no jogo. Botando os 90 minutos, ele foi melhor do que o Palmeiras. Então nós temos que correr atrás, o Renato tem que ver os pontos fortes, fracos do Chelsea para ver como é que vai armar o Fluminense e quem vai entrar no lugar do Freitas, que do Hércules, do Martinelli vai ser o Hércules. Hoje o time deve estar de folga, o jogo é terça-feira às 4 horas da tarde, com a transmissão da Rede Globo, do Sport TV e também do canal Cazé TV. Então, vamos aguardar o que vai ser. Hoje é dia de comemorar ainda. Vamos ver daqui a pouquinho que vai ter um jogaço que é entre Paris Saint-Germain e Bayern, né? Bayern esse que eliminou o Flamengo. Vamos ver quem vai ganhar e depois mais tarde tem o Borussia contra o Borussia contra o Real Madrid. Aí vamos ver como é que vai ser. Acredito que o Renato deve escalar o mesmo time, tirando os que foram premiados com o segundo cartão amarelo e vão ficar de fora. Praticamente é o mesmo time. Eu não sei se ele vai mudar o esquema de jogo só com 2 zagueiros ou se por acaso ele vai botar
o Manuel ou o Thiago Santos no lugar do Freitas. Eu fico meio preocupado com isso. Mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Acredito que o time do Fluminense deve ser Fábio, Samuel Xavier, não sei se ele ficou legal, que ele saiu sentindo. Aí deve ser Samuel Xavier ou o Guga, né? Samuel Xavier ou Guga. Thiago Silva, Ignácio, aí ali do lado, não sei se vai ser Thiago Santos ou Manuel, ou se vai botar um outro jogador para fazer a zaga, ou vai jogar só com 2 zagueiros. E no lado esquerdo provavelmente vai voltar o René. Aí no meio campo deve ser Bernal, Hércules e Nonato, Arias e Cano, né? Ou se botar só 2 zagueiros, Arias, Cano e Canóbio. Acredito que seja uma dessas 2 formações, um desses 2 times que eu falei. Mas vamos aguardar se o Renato vai aprontar mais alguma, se vai mudar depois que ele estudar o time do no caso do Chelsea, para ver o que vai armar. Eu acho que eu não falei os meus Pix, né? Os meus Pix são todos 2 do Banco PicPay. Um é e-mail, o outro é um número menor. O e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O outro Pix é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor, qualquer moeda que seja, tanto real, quanto euro, quanto dólar, e o valor que vocês quiserem. Para ajudar eu poder comprar um notebook, um microfone para gravar o horário que eu quiser e aguardar a colaboração de vocês para ver como é que fica. Agora o Pix, os 2 são do Banco PicPay, né? Como eu falei no início. Um abraço a todos, vamos comemorar hoje, vamos sair com a camisa do Fluminense, que o Fluminense fez história ao Brasil nessa Copa do Mundo de clubes. E vamos ver agora o jogo lá do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique, para ver quem continua, para depois jogar também contra o vencedor de Borussia e Real Madrid, para ver qual que sobra depois para quem vencer entre Chelsea e Fluminense. Espero que seja o Fluminense que vá para a decisão. Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos comemorar e até a próxima. Qualquer notícia que tiver, se eu puder vir aqui, eu falo para vocês. Fiquem com Deus.